Afronautas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de afirmação da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa ancestralidade, de luta por nossos direitos, de luta por cidadania plena. Hoje está de volta a coluna do Felipe Freitas. Tem gente aí que nem deve conhecer, porque o Felipe está um tempão que ele não tinha tempo de vir aqui no canal, voltou hoje. Para quem não conhece, vai conhecer já. E ele volta com um tema da maior relevância: milícias e grupos de extermínio no Brasil. Já já trago o Felipe aqui para a sala e as convidadas dele também. Enquanto isso, vamos compartilhar, vamos arrastar geral para cá. Pega o link aí do YouTube e joga nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e diga, ó, estamos começando aqui no Pensar Africanamente. Chega aí, ó o calor, olha o óculos como tá, gente. O calor tá daquele jeito. Olha, Marcelo Fabian chegou aí mais cedo, ainda às 4 horas, a Círios Oliveira também nos cumprimentando, faz parte daquela nossa estratégia para impulsionar o algoritmo, né? O algoritmo tende a não dar visibilidade para as nossas pautas, então tem o pessoal que já tem essa estratégia com o canal, de entrar mais cedo, entrar um dia antes, fazer um comentário, deixar o like, acionar o sininho, e assim vão nos ajudando nessa luta nossa, que também é para ocupar o espaço em ambiente virtual. Hoje, na moderação do chat, está Bárbara Porfírio, diretamente de Goiás. Muito obrigada, Bárbara. Ela dialoga com vocês aí no chat, tira dúvida de vocês e também nos ajuda a não perder as perguntas que vocês tiverem para nos fazer. Mari Noeli está aí também, muito obrigada. Marcelo Fabiano dizendo boa noite, Pensar Africanamente. Nas recentes eleições da Colômbia para escolher candidatos à presidência, a liderança quilombola e advogada França Marques Mina conseguiu a terceira posição. E pelo que eu soube, Marcelo Fabiano, parece que ela está sendo chamada para compor uma chapa aí com a pessoa que pegou a primeira posição, né, para ser vice-presidente. Pelo menos eu vi uma matéria sobre isso. E ela dizendo que, infelizmente, o Marcelo Fabiano dizendo que, infelizmente, o povo negro afro-colombiano não vota nela. Bom, não, quem sabe, né? Quem sabe? Vamos à luta. Rose Menezes, boa noite. Paulo Cardoso, boa noite. Gente, vamos arrastar geral para cá. Quem tiver aí no Facebook, como Paulo Cardoso, por exemplo, compartilhe na sua própria página do Facebook, marca as pessoas, a Marcinha Nascimento também aí no Facebook, como eu própria, daqui a pouco já estou no meu Facebook também compartilhando. Quem está aqui no YouTube, joga aí o link nos seus grupos e vamos trazer as pessoas para esse diálogo, porque ele é importante por demais para as nossas lutas e para as nossas lutas pela vida, pela possibilidade de viver nesse país. Então, vamos trazer o máximo de pessoas para cá. Deixa eu puxar aqui para a sala, então. Felipe Freitas, nosso colunista, que há um tempo estava sem tempo para poder fazer a coluna dele aqui no canal, mas sabendo da importância das pautas que ele traz, eu ficava insistindo, chamando, ele também, sabendo que é importante o diálogo que ele traz, acabamos que deu certo dele estar aqui hoje conosco e vai trazer mais algumas pautas em 2022. Marcelo confirmando que a advogada quilombola, deixa eu confirmar o nome dela aqui, França Marques Mina, está confirmada a vice-presidência junto com Gustavo Petro por um pacto histórico entre a esquerda e segmentos progressistas. Que maravilha! Marisa Izinga, o Marcelo Fabiano tem me dito sempre
Felipe, da importância da gente ter uma proximidade maior dos nossos diálogos com a Colômbia, que a realidade da população... Há muita similaridade entre a realidade da população negra no Brasil e a realidade da população negra na Colômbia. Ainda não conseguimos, Marcela Fabian, mas tenho certeza que a gente vai conseguir, em algum momento, fazer isso. Estamos na luta, estamos buscando, temos muito interesse nesta aproximação de diálogos com a África e toda a afrodiáspora. Felipe, você tem notícia da nossa convidada Cecília, se ela está conseguindo entrar, está com dificuldade? Tá sim, mas boa noite a todas e todos, mas vamos começando e daqui a pouco a Cecília entra aqui com a gente também. Tá bom, deixa eu fazer a apresentação formal, então, de vocês. A Cecília eu deixo para apresentar quando ela entrar. Gente, Felipe da Silva Freitas, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, assessor de programas da Rede Liberdade e diretor da plataforma Justa. Eu tive a honra de ter Felipe como parceiro também, quando estava na CEPIR, no governo da presidenta Dilma, na gestão da queridíssima e sempre bem lembrada ministra Luísa Bairros. Felipe estava lá conosco também, desenvolvendo um trabalho importantíssimo. E a Luciana Silva Garcia, doutora em Direito pela Universidade de Brasília, advogada em Direitos Humanos, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. A outra convidada, nós apresentamos depois que ela conseguia entrar, ela estava com alguma dificuldade, mas eu imagino que já esteja conseguindo resolver. Para começarmos, então, vamos ouvir Felipe. Felipe vai nos fazer uma introdução, porque a importância que essa pauta tem para nós. Por favor, Felipe, é contigo. Bem, primeiro eu queria agradecer muito aqui a Luciana, a presença, agradecer a todo mundo do Pensar Africanamente pela possibilidade desse espaço, nesse tema tão difícil, mas ao mesmo tempo tão importante, eu acho, da nossa agenda da democracia no Brasil, da cidadania e dos direitos. Então, com muita alegria que a gente tem aqui a presença de Luciana, que é uma pesquisadora com a qual eu tenho trabalhado no último período, e uma amiga muito querida, e temos pensado, né, de certa forma, sobre esse tema, sobre como é que ele está colocado na América Latina, sobre como é que esse tema desafia os governos, desafia a sociedade. Então, a nossa ideia é fazer aqui, no clima do que são as conversas do Pensar Africanamente, um papo, né? Um papo leve, na medida do que possível, com esse assunto tão indigesto, mas uma conversa sobre como esses grupos se formaram, como é que os grupos de extermínio e as milícias estão colocadas hoje na sociedade brasileira e de que maneira a gente, de como é que elas, onde é que elas estão, onde é que elas estão atuando e o que é que propriamente caracteriza essas organizações que geram terror nas comunidades, que gera violência e que ameaçam mesmo com a ocupação de espaços de poder. Então, a ideia é fazer um papo aqui, uma estrutura mais conversada, e aí eu queria fazer uma provocação inicial aí para a Luciana, que é alguém que, além de ser advogada de direitos humanos, de ser pesquisadora no tema, tem uma experiência na gestão pública e tal. Um pouco, Luciana, como é que esse tema dos grupos, como é que esses grupos que hoje a gente conhece, que a gente chama de grupo de extermínio, surgiram na sociedade brasileira, e saber um pouquinho, te ouvir um pouco sobre como eles tomaram essa configuração que eles têm hoje. Então, talvez a gente fazer uma provocação inicial de ouvir Luciana falar um pouco sobre esse assunto, sobre essa dimensão do surgimento dos grupos de extermínio na sociedade brasileira. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda, viu? Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Silvani. Queria, em seu nome, agradecer à equipe do Pensar Africanamente e também ao grande Felipe Freitas pelo convite
e dividir esse espaço e fazer as reflexões aqui sobre esse tema que nos é tão caro, né, Felipe? Inclusive com a nossa próxima convidada também é um momento de muita troca e reflexão, e eu me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Na verdade, é muito para trocar ideias e reflexões, né, do que a gente tem pesquisado, trabalhado ao longo dos anos e pesquisado de uma forma mais intensa, conjuntamente, né? E aí, a partir dessa provocação do Felipe, né, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho para a história, né, para pensar esse momento quando o Brasil sai da ditadura civil-militar brasileira, né, nesse processo comumente, né, conhecido como reabertura política ou redemocratização do Brasil, em que há uma reconfiguração das relações de poder entre membros do Estado e reorganização também desses locais de poder, sobretudo mais próximo ao território de agentes do Estado, e particularmente aqueles agentes da segurança pública e membros das Forças Armadas, né? Aqueles agentes integrantes do Estado que estavam mais diretamente à frente do processo de repressão e perseguição e prisões ilegais, desaparecimentos forçados e torturas. Com a reabertura política, a palavra é reorganização mesmo, né, das relações de poder, e esses atores que estão na ponta, eles precisam arranjar um outro espaço, né? Precisam se localizar em outros lugares para se manter minimamente com aquele status que tinham na sociedade. E aí esses grupos de extermínio surgem justamente nessa virada aí desse período, né, dos anos da reabertura política, final dos anos 70, início dos anos 80, como aqueles membros das polícias e membros das Forças Armadas que passam a manter uma relação, porque na verdade sempre tiveram, né, tanto que a ditadura brasileira é chamada de ditadura civil-militar, né, porque não tem a faceta só militar, mas civil também, mas mantiveram relações com o poder privado, né, com os poderes locais privados para continuar realizando suas ações e exterminando aquelas figuras indesejáveis. Então, os grupos de extermínio eles surgem nesse contexto em que algumas lideranças locais, alguns agentes públicos renomados locais, eles são alçados a esse lugar de status, né, local, territorial, e mantendo essas relações com a iniciativa privada, com empresários locais, com, né, o comércio local de uma determinada cidade, para cumprir determinados acordos, contratos de extermínio e de assassinato de uma parcela da população tida por esses grupos políticos locais como indesejada, né? Então, é claro que isso foi aquele momento, né, de surgimento desses grupos, e houve muita transformação ao longo dos anos, né, com a mudança das relações de poder, a própria mudança dentro do Estado, uma reorganização desses grupos para voltar ao poder político dentro do Estado, mas a origem, digamos, eles se localizam bastante nesse momento histórico, Felipe. Eu vi que nossa outra convidada entrou, então eu queria te devolver a palavra. Ok, obrigada, Luciana. Seja bem-vinda, Cecília. Eu vou fazer o seguinte, então, já que a Luciana interrompeu para a gente recepcionar a Cecília, deixa eu apresentar a Cecília, que eu não tinha apresentado ainda, estava esperando ela conseguir entrar. E a Cecília, gente, é Cecília Oliveira, jornalista investigativa dedicada à cobertura de tráfico de drogas, de armas e violência. É diretora fundadora do Instituto Fogo Cruzado e diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Para vocês terem uma noção do quadro que nós temos aqui hoje, né? Só potências, Felipe e suas duas convidadas. Felipe, como é que você quer encaminhar? Então, queria primeiro agradecer muito a Cecília também por estar aqui fazendo essa conversa junto. Para nós Cecília é uma das pessoas
quem eu admiro bastante, que tem sido para todas nós um farol, assim, de jornalismo de qualidade, de pesquisa militante, comprometida com a agenda dos direitos humanos e do enfrentamento ao racismo. E, assim, para mim é muito honroso e muito feliz estar aqui junto contigo hoje, Cecília. Muito obrigado. Eu falei antes de você chegar que a nossa ideia é de construir esse espaço aqui, essa conversa, meio que como uma roda de conversa, menos do que tempo de fala, uma coisa mais rígida. Então, inicialmente, a Luciana estava nos falando um pouco sobre a formação dos grupos de extermínio, que são esses embriões, de certo modo, essas primeiras versões disso que hoje se derivou, se transformou nas milícias, ou como fala o Zé Cláudio, nosso amigo, é a fase miliciana dos grupos de extermínio. Então, eu queria talvez continuar essa conversa contigo, te perguntando, então, sobre a outra parte dessa história. A Luciana falou um pouco sobre o surgimento dos grupos de extermínio, eu queria te perguntar sobre as milícias, então. Quando é que elas entram nessa cena e que lugar elas têm hoje dentro da dinâmica do Rio de Janeiro, claro que onde você estuda mais, mas da sociedade brasileira. Oi, gente. Está passando para a Cecília, né, Felipe? Deixa eu colocar ela aqui destacada. Cecília, seja bem-vinda, obrigada. Obrigada, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, né, debatendo esse assunto que parece tão velho, né, como a Luciana deve ter falado aí, parece tão velho, mas, como mencionou aí, Felipe, tão novo, né? Porque é isso, o pessoal vai se reinventando aí nas atividades. É uma boa pergunta, Felipe, quando a gente pensa aí, tá, esse pessoal que a gente conhece hoje, assim, como é que nasceu essa coisa de milícia, né? E, às vezes, a gente pode ter essa sensação do tipo, não, esse pessoal é criminoso, nasceu por aí pelas sombras, e não, pelo contrário, né? Eu gosto sempre de lembrar uma frase que a Jaqueline Muniz disse recentemente sobre muitas das atividades criminosas, e aí vou falar aqui, né, do Rio de Janeiro, elas são cometidas com anuência do próprio governo, da própria polícia, e assim nasceram as milícias aqui no Rio de Janeiro, né? Elas nasceram, inclusive, dentro da Secretaria de Segurança Pública, ali na década de 60, 70, porque foi quando a Secretaria de Segurança Pública criou um grupo, e aí a gente pensa, né, que vai ter um misto aí, vão cruzar várias histórias. Criou um grupo de elite chamado os 12 Homens de Ouro, que eram 12 policiais aí, que eram policiais de elite que foram e que nasceram exatamente com a missão muito simples: eliminar pessoas indesejáveis, né? E aí, por pessoas indesejáveis, a gente tem o mesmo perfil, por exemplo, da chacina da Candelária, que todo mundo conhece, né? Que é aquele que são pessoas desocupadas, né? Desocupadas, entre aspas, aí, que estão em situação de rua, e que geralmente eram pessoas que incomodavam, né? Incomodam o comércio, que foi aí a razão pela qual ocorreu a chacina ali da Candelária e outras, né? Estou citando aqui um nome que é o nome da chacina aí mais conhecida dos brasileiros. Mas os 12 de Ouro nasceram ali para poder, entre aspas, combater pequenos furtos, assaltos, e é isso, nasceu ali dentro do governo do Estado como uma ideia realmente dentro, vamos dizer, dentro, né, da legalidade da época, inclusive, porque eram profissionais contratados pelo governo do Estado para poder fazer, para poder agir na ilegalidade. Então, eles tinham essa missão e foi indo, né? Inclusive, existem nomes assim que são nomes muito famosos, que inclusive frequentavam as colunas sociais durante bom tempo aí, por exemplo, como Mariel Mariscot, que era um policial tido, que a gente inclusive continua usando os mesmos jargões, né? Quando a gente usou lá, teve aquele policial federal que era bem apessoado e o pessoal chamava de o bonitão da Federal. Então era isso, foi exatamente
a mesma caracterização que ele ganhou aí na imprensa, esse policial ganhou naquela época, Mariel Marisco, e frequentava aí colunas sociais e tudo, e teve também um colega dele, né, de nome Sivuca, que inclusive foi eleito deputado ali em 1990, em 1994, com um jargão super conhecido, que o slogan da campanha dele era bandido bom é bandido morto, ou seja, todas essas coisas que a gente vê assim que parece, não, esse negócio é uma coisa, parece muito contemporâneo, não é contemporâneo, né? E não nasceu na ilegalidade. Então, assim, policiais legalmente constituídos, né, ali, formalmente força na folha de pagamento do governo, criando esses bordões que a gente usa até hoje. E é isso, as pessoas estão aí repetindo um bordão miliciano tranquilamente até hoje. Então, as milícias nascem assim. E começam depois, né, as coisas vão, como todo negócio, vamos dizer assim, vai se aprimorando e tendo aí outras funções. Então, aquilo que nasce como um grupo de extermínio, né, que era ali basicamente a função dos 12 de Ouro, vai migrando aí para fundações de outros grupos, como foi o grupo, outro nome que é bastante conhecido, como é a Escuderie Lecoq, que tinha também essa função de limpeza, né, dessas pessoas que eram consideradas ou suspeitas, ou criminosas, ou simplesmente indesejáveis ali, sujavam, né, a parte do comércio da cidade. E esses grupos foram se aprimorando e ganhando novos contornos e fazendo novas alianças. Então, esses policiais que agiam na ilegalidade foram começando a vender tanto a morte por encomenda quanto serviços de segurança privada, né? E aí começaram a ser seguranças de pessoas influentes, sejam essas pessoas influentes, né? No lado, vamos dizer assim, no lado legal ou no lado ilegal da nossa sociedade. Então, a gente viu, por exemplo, o capitão Adriano, também uma figura que hoje todo mundo conhece o nome, né? Envolvido ali na morte de Marielle Franco e Anderson Gomes em 2018, e que fica fácil da gente ver assim esse trânsito das ilegalidades e legalidades se cruzando muito tranquilamente diante da inércia do poder público. Né? E aí, quando eu falo inércia do poder público, eu não falo só de polícia. Eu falo de Ministério Público, eu falo de sistema judiciário como um todo. Essas pessoas, elas se criam dessa forma assim, né? Que é isso? Você entra para um concurso da polícia, você é ali um soldado, um oficial de uma patente baixa, e a pessoa pode se transformar, né, em um dos maiores milicianos procurados aí pelo Rio de Janeiro. Então, assim, essa escala que você vai conhecendo pessoas, vai desviando uma arma aqui, matando uma pessoa ali, uma chacina aqui, até que essa coisa tome uma escala de grupo, né? E hoje a gente tem aí as milícias presentes em quase 60% dos bairros do Rio de Janeiro. Então, essas coisas não acontecem de um dia para o outro, mas elas vão tomando esse espaço diante da inércia do poder público, que teria aí, né, a função de inibir o crescimento e a ação desses grupos e, inclusive, de punir a má conduta de policiais, agentes penitenciários, bombeiros como um todo, e não é o que acontece. Então, as milícias nascem dessa forma, legalmente, até que elas tomem toda essa proporção a ponto de estar presente aí na maioria dos bairros do Rio de Janeiro, inclusive mais presente do que o tráfico de drogas e tão nocivo quanto ele. E lembrava aqui que houve um personagem de Antônio Fagundes, numa novela, que era um miliciano altamente romantizado. Né? Excelente lembrança. Excelente lembrança. Você falava, era assim. Bom, gente, eu não sei o motivo, meu Facebook acabou de ser bloqueado, então não estamos mais transmitindo no Facebook, só no YouTube.
Tá bom, vamos seguir por aqui. Tá certo, vamos dar sequência. Estamos no YouTube, gente. Quem estava no Facebook, tomara que tome a iniciativa de vir para cá, porque o Facebook caiu. Ok, vamos lá, Felipe, diga aí. Bem, eu acho que Cecília toca em alguns pontos fundamentais e mostra como tem um intercâmbio de ilegalidades, né? Quem começa a matar como prática de violência policial muito rapidamente transita para a segurança privada, que rapidamente transita para pequenos serviços, para o tráfico, que rapidamente pode transitar para a formação de para servir a uma milícia ou para formar uma nova milícia. Então, acho que esse trânsito, que às vezes não é falado na nossa agenda, no debate público, é muito importante para a gente superar, eu acho que uma discussão meio moral de dizer assim, as milícias surgiram para combater o tráfico de drogas. Não é bem assim que a história pode ser contada, ela tem muito mais nuance, muito mais complexidade. Luciana estudou na sua tese de doutorado o tema da criminalização dos movimentos sociais. E um dos serviços que os milicianos, os matadores de aluguel, os pistoleiros, os jagunços prestam na sociedade brasileira há muito tempo é o de eliminar dissidentes políticos, lideranças populares ao longo do tempo. Nós podemos falar de Chico Mendes, de Dorcelina Folador, de Padre Josimo, de Padre João Bosco, de Margarida Maria Alves, mais recentemente falar de Marielle, ou seja, esse serviço de matador, matar por encomenda, é uma prática bastante disseminada na trajetória social brasileira e que não é só vinculada a esses serviços, a essas práticas do mundo das milícias, do mundo do tráfico, mas é também nessas práticas de execução e criminalização de defensores de direitos humanos, de ativistas sociais. Então, eu queria talvez ouvir um pouquinho, Luciana, sobre como é que funciona esse trabalho ilegal também, que esses matadores de aluguel que transitam entre grupos de extermínio e milícias também prestam para a execução de líderes políticos, de ativistas sociais, sobretudo em ano eleitoral, onde me parece que a gente tem um elemento de risco bastante grande na sociedade brasileira. Essa é uma excelente pergunta, Felipe, porque o assassinato e as tentativas de assassinato de lideranças políticas, de militantes políticos no Brasil não é um fenômeno recente, né? A gente tem novos contornos desse fenômeno com a participação das milícias, né? Mas é um fenômeno que está presente desde sempre, né? Então, a gente tem situações de assassinatos de lideranças políticas locais nos anos 70, nos anos 60, nos anos 70, e aí a gente poderia até fazer, né, uma análise histórica específica, né? Porque foi no período da ditadura civil-militar, então foram pessoas que foram assassinadas naquele contexto de uma repressão política vinda, né, do Estado, digamos, sob o manto da ditadura civil-militar. Mas essa é uma prática que perdura no tempo, né? E esse é um outro elemento da atuação desses grupos de extermínio, jagunços, pistoleiros, milicianos, milícias, que tomam um contorno importante de ser analisado, porque são justamente a perseguição e o assassinato daquelas figuras que atuam localmente, atuam na base, na ponta, no território, que lutam por direitos, que se insurgem contra a estrutura local de poder, que se insurgem contra a organização do poder do poder econômico associado ao poder político estatal, e essa insurgência ela precisa ser calada, e ela é calada com o assassinato. Então, nós temos... infelizmente, nós temos inúmeros exemplos, né, na história brasileira, inúmeros exemplos de pessoas assassinadas com perfis
muito diferentes, né? Então, você tem desde Margarida Maria Alves, uma liderança importante da luta pela terra, como você tem o Gabriel Pimenta Salles, que é um advogado que foi assassinado em 1982, no Pará, em Marabá. O caso, inclusive, do assassinato do Gabriel Pimenta está em julgamento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Houve uma audiência na Corte Interamericana semana passada, se eu não me engano. Nós temos casos também de Manuel Matos, também um advogado que foi assassinado em 2009 pelo grupo de extermínio Meninos de Ouro. Temos a irmã Dorothy, que foi assassinada por pistoleiros. Recentemente, nós temos Maria do Espírito Santo e José Cláudio, que são líderes ambientalistas. Então, percebam, a gente temos o Sétimo Garibaldi, um trabalhador sem terra, um trabalhador rural sem terra, que foi assassinado no noroeste do Paraná, nos anos 2000. Então, são perfis de lideranças políticas locais distintos. Então, você tem desde liderança da luta pela terra, passando por advogados, a integrantes de movimentos sociais, urbanos e rurais, do norte ao sul do Brasil, né? Então, e essa é uma questão interessante, Felipe, que você pontuou, que não que a gente tem refletido sobre isso na disciplina, que não é um fenômeno localizado do Brasil, né? Quando a gente estuda a realidade latino-americana, o assassinato e a perseguição de lideranças políticas sociais está presente na realidade latino-americana, né? A Silvani, no início do programa, estava falando sobre a Colômbia. A Colômbia, infelizmente, é um país com inúmeros casos de assassinatos, né, de lideranças políticas, lideranças sociais, vizinhos nossos também, né? Então, você tem a Colômbia, você tem o Peru, tem muitos assassinatos também, Venezuela e aqui no Cone Sul a gente também tem. Então, isso é uma realidade. O extermínio dessas lideranças é uma realidade do continente latino-americano, e isso afronta diretamente não só a organização do movimento social a qual está vinculada aquela liderança, mas é um assassinato também da nossa democracia, né? Porque se você tem uma liderança de uma organização, de um movimento que se insurge contra o poder local e a solução, entre aspas, dada para a atuação daquela pessoa é o extermínio, é porque a democracia está bastante fragilizada, né? Se a gente pode pensar num conceito de democracia, aqui no Brasil ela está bastante fragilizada. Então, esse é uma outra camada, digamos assim, é um outro elemento bastante duro, né, da atuação desses grupos, né? E só ressaltando, né, que para quem vive nos grandes centros urbanos, que parece que isso é uma realidade longe, né? A gente vê nos grandes noticiários, né? A gente vê no caso da irmã Dorothy, assassinada no Pará, ou no interior, né, de uma liderança. Deu uma pequena travada aí, né? Não foi só para mim, não, né? Não, acho que travou aqui a conexão da Lu. Para vocês também, mas é rapidinho, logo ela vai estar de volta aí. O Marcelo. Oi, deu uma pequena travada, viu, Luciana? Só para devolver a palavra, Silvani, obrigada, que esse é um fenômeno que acontece em grandes centros urbanos, como foi o assassinato da vereadora Marielle Franco. Acho que é isso, para começar a reflexão, é isso, Felipe. Eu, ouvindo aqui, Felipe, fiquei pensando, né? A gente está com a maioria dos nossos parlamentares negros eleitos, a maioria sob algum tipo de ameaça, né? Ou de perda do mandato, ou de perda da vida, né? E aí esse diálogo fez me aflorar isso aqui. A deputada Andréia de Jesus, de Minas Gerais, esteve semana passada aqui no canal Pensar Africanamente, juntamente com o Renato Freitas, lá de Curitiba, né? E são ameaças, não são veladas, elas são explícitas. Você pega Deni Brioli, você tem... Então, dá para a gente uma dimensão da gravidade que isso tem quando a gente vai avançando, né, Felipe, nas nossas lutas para ocupar esses espaços de poder, né? E sobre essa questão desses poderes paralelos na América Latina, o Marcelo Fabiano está dizendo, né,
as milícias no Brasil, são os paramilitares na América Latina, no Caribe, sendo muito fortes hoje na Colômbia, México e Guatemala. O pessoal está trazendo perguntas aí, podem colocar, depois a gente pega as perguntas e colocamos aqui para dar sequência. Podem colocar, a Bárbara Porfírio está aí atenta, e nós não perderemos as perguntas de vocês. Então, por favor, podem colocar. Tinha uma coisa que eu queria ouvir a Cecília, mas eu vou aproveitar esse tema das eleições, do assassinato de lideranças políticas, para te perguntar, Cecília, como é que você está vendo, inclusive, o peso e o risco da atuação das milícias no contexto das eleições desse ano, tanto em termos da ameaça ao voto das pessoas, né, dentro das comunidades, como também o risco no que diz respeito à execução de candidatas e de candidatos. Nós assistimos, por exemplo, na Baixada Fluminense, um número assustador e muito pouco visibilizado, a despeito do forte investimento de denúncia que algumas organizações têm feito, algumas organizações da Baixada têm feito, para denunciar o tamanho, a extensão e a longevidade da execução de vereadores, por exemplo, em cidades da Baixada. Nós temos também um fenômeno de ameaça, né? Por exemplo, se você pegar os dados do levantamento que foi feito pelo Instituto Marielle no último processo eleitoral, você vai ver que entre a ameaça violenta, cruel, brutal e as execuções, nós temos um rol bastante grande de ameaças que põem em risco a democracia, e me parece que esse não é um tema que está motivando o debate eleitoral, em certo sentido, por parte do TSE, que está aí mais preocupado em censurar artista no Lollapalooza do que de efetivamente garantir a segurança do processo eleitoral, ou quando muito está preocupado com o grave tema das fake news, mas não está suficientemente atento, a meu ver, a essa outra dimensão. Queria ouvir um pouquinho a Cecília, que acompanha tanto esse contexto carioca, mas que está cada vez mais acompanhando outros contextos. Depois a gente pode falar um pouquinho também da expansão do trabalho da Cecília no Fogo Cruzado, mas sobre essa questão das eleições e das milícias. Tá, ótima pergunta, Felipe, porque, como você mesmo disse, é um assunto que não tem a devida atenção, sabe? A gente tem, obviamente, a morte de Marielle é a morte de uma pessoa, né, envolvida aí com a política, que é o caso que a gente vem falando muito nos últimos tempos. Mas desde que o Fogo Cruzado começou a operar, o Fogo Cruzado é uma instituição que eu fundei que monitora violência armada. Então, a gente monitora toda espécie de crime cometida com arma de fogo. Então, o Fogo Cruzado entrou no ar em 2016. De 2016 para cá, houve 9 políticos baleados por ano na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ou seja, é muita coisa. E assim, né, falei da média, mas tem sempre um pico em período eleitoral, isso ainda piora. E como você bem mencionou aí a Baixada Fluminense, a maioria dos casos se concentra na Baixada Fluminense, 76% dos casos. Então, essa informação ela nos mostra várias coisas ao mesmo tempo, que é a questão da territorialidade, né? A Baixada Fluminense não é uma região central, não é próxima da capital, inclui municípios que são mais afastados do centro comercial, né, do Rio de Janeiro. Então, você tem essa questão. Você tem também essa questão de que muitas das pessoas, né, que foram baleadas, elas têm algum envolvimento ali com uma parte não muito legal do processo legislativo, né, e que vai ficando por isso mesmo. Então, você tem atividades milicianas, porque muitas das vezes a pessoa não é necessariamente um miliciano,
né? Assim, pertencente a um grupo, mas as pessoas têm também um conceito cunhado pelo José Cláudio Alves, né? Que você mencionou mais cedo, Felipe. Essas pessoas têm condutas milicianas. Então, muitos deles têm essas condutas milicianas e fica por isso mesmo, né? E um outro ponto importante que a gente tem que mencionar é que essas pessoas, que são pessoas comandado, que são pessoas com exposição, que são pessoas, inclusive, com um certo poder aquisitivo, essas mortes, elas ficam por isso mesmo. Isso significa que essas mortes não alcançaram a importância o suficiente para fazer alguém se mexer e elucidar esse crime. Imagina o resto da população brasileira, sabe? Que, em sua maioria, é composta aí por pessoas negras, pobres, moradoras de periferia. Esse é o perfil da pessoa que mais morre, especialmente por arma de fogo, né? Que é aí o motivo de 7 em cada 10 mortes no Brasil. Então, assim, o país tem um índice de elucidação de crimes baixíssimo. Então, assim, essa falta de, vou chamar aí de profissionalização dos sistemas no sentido de, para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem 5 peritos. 5. Tem cabimento? Isso nunca vai funcionar, né? É feito para não funcionar. 5 peritos. Então, assim, a maioria dessas mortes, ninguém sabe o que aconteceu, por que aconteceu e quem mandou acontecer, né? Que é a pergunta que a gente tenta responder aí desde 2018 sobre Marielle e sobre várias outras mortes também, porque é isso. O pessoal deixa, obviamente por motivos diferentes, porque a gente sabe que a morte de Marielle tem um outro peso, tem questões políticas envolvidas, mas o que eu quero dizer é que esse desdém, ele é específico aí para a maioria da população, já que os índices de elucidação são extremamente baixos. Falando de Baixada, que é aí onde acontece a maioria, né, desses atentados contra pessoas envolvidas com a política, e quando eu falo pessoas envolvidas com a política, não significa que é só uma pessoa que tem um cargo eletivo, mas são assessores parlamentares, pessoas que trabalham ligadas, né, que fazem parte do sistema político como um todo. E isso tem acontecido, não é de hoje. Para que a coisa fique assim bem cristalina, né, da gente pensando sobre esse desdém, sobre ele ser um desdém que é planejado politicamente, para vocês terem uma noção, em 2008, houve ali a CPI das milícias, né? A CPI das milícias, ela só aconteceu depois que milicianos sequestraram e torturaram 2 jornalistas que estavam escrevendo sobre milícia. Então, até aí, as pessoas achavam que milícia era uma coisa ok. E até hoje, essas pessoas ainda existem, acham que um grupo de contenção de traficantes, sabe? Vamos dizer assim, como se fosse um mal menor. A gente precisa dessas pessoas. As milícias, elas eram chamadas de autodefesas comunitárias, para vocês terem uma noção do peso social que esses grupos tinham, inclusive amplamente apoiados por políticos que inclusive pensavam em legalizar essa atividade, né? E aí, em 2018, houve ali a CPI das milícias, foi identificado um monte de nome de deputado, vereador, policial, agente penitenciário, bombeiro, um monte de gente. E qual que foi a resposta, né, do planejamento de segurança pública do governador do estado do Rio de Janeiro naquela época? As UPPs. Tudo que se teve por 10 anos aí direto, né, um pouco mais do que 10 anos, eram UPP, só se falava em UPP. Esse era o único planejamento em segurança pública. Ou seja, apesar do problema das milícias ter sido identificado, ele foi solenemente ignorado naquilo que foi proposto como um plano de segurança pública, né, que era um enfrentamento específico contra o tráfico e
Vamos falar aí, o tráfico em volta dos equipamentos esportivos que seriam utilizados na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, porque era isso, era um planejamento de segurança atrelado ali a uma segurança específica para os grandes jogos. Então, quando houve essa escolha de ignorar um problema que já tinha sido identificado e, né, focar em um outro problema, a milícia ficou livre para poder crescer. O que a milícia fez? Ela apenas saiu dos holofotes, né? Porque miliciano dava entrevista, estava no jornal, fazia aquelas atividades, entre aspas, comunitárias, festas de bairro, fazia essas coisas e estava ok. Então, depois deles terem essa exposição negativa na CPI, eles se recolheram, mas apenas saíram dos holofotes. O trabalho continuou normalmente. Ou seja, enquanto os esforços, né, e a atenção política estava voltada para grupos de traficantes, a milícia ficou tranquila para crescer. Tanto é que um estudo que a gente lançou em 2020, que está inclusive sendo atualizado agora, foi que a gente pegou o mapa do Rio de Janeiro e mapeou ali para dizer onde os grupos armados agiam no Rio de Janeiro. Foi um trabalho feito pelo Fogo Cruzado, pelo Disque Denúncia, pelo GENI da UF e pelo Pista News. Unimos todas as informações que a gente tinha para poder traçar esse mapa, que inclusive era um trabalho que quem devia fazer? O próprio governo do estado, isso é um problema dele, né? E aí a gente viu que tem muito mais áreas com a presença de milícia do que presença de tráfico hoje em dia. Inclusive, o Disque Denúncia recebe mais denúncias sobre a ação de milícia do que sobre tráfico. Então, assim, a gente lida hoje com esse passivo, inclusive por causa de uma ação política que permitiu que esses grupos crescessem dessa forma. Tanto é que as milícias elas só voltaram à tona e ganharam esse holofote de novo, né, exatamente com 10 anos de diferença. Né? Elas sumiram ali em 2008, inclusive do noticiário. Se você pegar o noticiário, você vai ver uma coisa ou outra. E voltaram já em 2018, plenamente consolidadas, né? Plenamente aí cientes do seu poder de fogo, do seu poder político, a ponto de assassinar uma parlamentar e o seu motorista ali, tranquilamente, sem temer por essa ação. Uau! A gente fica... Bom, a Sandra Mara, ela está dizendo que a milícia também está crescendo muito em São Paulo, capital e região, e já domina o acesso a moradias na periferia. Deixa eu agradecer ao Olavo Silva Júnior, adquirir um superchat, contribuindo aí para a sustentabilidade do canal Pensar Africanamente. Muito obrigada, Olavo. Nós já temos algumas perguntas aqui, Felipe, que o pessoal colocou. Vamos dialogar um pouquinho com elas, né? Deixa eu ver o que temos aqui. A Jéssica Andrade, perguntando, vocês poderiam fazer uma análise sobre a interligação entre o grupo de milícia, o tráfico e a religião evangélica? E aí o Olavo emendou. E os poderes constituídos, né? Ele emendou aqui na pergunta dela, como é que essas coisas aí estão ou não estão interligadas. O Carlos Teixeira dizendo, não que eu concorde, mas então a nossa saída enquanto negritude, diante de tantas ameaças de morte e assassinatos de nossas lideranças, teremos que nos armar enquanto grupos? E aí isso gerou aqui no chat um diálogo, porque aí o Marcelo Fabian lembrou que no México existem polícias comunitárias indígenas que lutam contra o narcotráfico e as milícias, e que parte da organização é baseada nos usos e costumes desses povos indígenas. E eu me lembrei, acrescentando aqui nessa questão que o Marcelo Fabiano trouxe, que outro dia
eu vi uma matéria sobre um grupo de uma terra indígena no Brasil que se armou para defender a sua terra contra essa entrada do capital predatório, contra o desmatamento. Será que esse é um caminho que se apresenta para nós? Temos uma pergunta para Cecília. Cecília, em sua visão, tem como enfrentar e enfraquecer as milícias no estado do Rio de Janeiro? Vamos lá. Só uma piada aqui com a Cecília. Quem perguntou isso falou assim: na sua cidade, significa dizer que o sotaque mineiro de Cecília não está mais. Já foi embora. Significa dizer que Já o sotaque foi mineiro já não demarca mais o seu de onde você não, é. Eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, apátrida agora, porque no Rio as pessoas olham e falam: você não é daqui, né? Aí eu tô em Minas, as pessoas: você não é daqui, né? Ou seja, tô ali no limbo, não tem mais jeito. Mas só pra gente, o que eu achei engraçado que quem perguntou botou assim, na sua cidade. Qual delas? É que quando eu comecei a ouvir Cecília falar, ela tinha um sotaque fortíssimo, mineiro, mas foi sim, meu filho. Foi sim. E a Joyce, aparece. Nessas perguntas, a Joyce traz mais um elemento, a Joyce Bueno, de que maneiras políticas armamentistas atuais, né, corroboram e fortalecem os processos de consolidação das milícias. É possível fazer essa correlação? Boas perguntas. Essa pergunta sobre nos armar, ela é uma pergunta interessante, porque ela me lembra quando os Panteras Negras começaram a se armar nos Estados Unidos. Ou seja, houve um momento em que isso foi pensado como solução, né? Mas, analisando assim friamente, é um direito previsto, né, na Constituição dos Estados Unidos. Mas, quando eles viram que as pessoas tidas como perigosas estavam se armando, a resposta do governo foi muito mais forte, né? Os líderes foram assassinados, foi ali armado, né? Várias ciladas para que eles fossem caindo um por um e o movimento ele perdesse, né, o apoio popular que ele tinha, e ele foi sendo descredibilizado até que ele foi, né, basicamente neutralizado. Então, tem essa questão. Tanto é que vocês podem ver, assim, várias piadas, assim, né, no Twitter. Eu sou muito twitteira. As pessoas falam: eu quero ver quando... O que essas pessoas vão responder quando, por exemplo, o MST começar a se armar. Eu tenho esse medo específico, sabe? De que se fala muito sobre a liberdade de poder se armar, sobre poder se armar. São conceitos muito técnicos nesse sentido, porque quando essas pessoas virem uma pessoa negra armada, eles vão pensar que é o quê? Que é um cidadão querendo se proteger ou que é um assaltante? Né? Porque as pessoas têm figuras muito consolidadas em suas cabeças sobre quem é que tem a imagem perigosa, quem é que tem a imagem da ameaça, né? A gente viu um caso recentemente do vizinho de um militar que foi assassinado aqui no Rio. O cara estava dentro do condomínio que ele morava. Ele não estava armado, ele estava procurando a chave. Procurando a chave de casa. Então, assim, imagina se... o cara não tinha arma, e o que o vizinho que matou ele falou? Eu achei que era um ladrão. Então, assim, qual que é a visão na cabeça das pessoas do estereótipo do ladrão? Sabe? Então, eu confesso que eu penso nisso primeiro, quando a gente fala sobre essa questão do vamos nos armar para nos proteger. Porque tem pessoa que com uma arma na mão parece que está se defendendo. As outras pessoas com uma arma na mão parece que está atacando. E quem não vai dar tempo de perguntar quem é você e o que você está fazendo com essa arma na mão, né? Exatamente porque os estereótipos existem.
E pensando aqui nessa pergunta sobre a política de acesso a armamento, né, a gente já começou a ver aí matérias investigativas que têm mostrado alguns problemas relativos a quem é que está tendo, quem é que está tendo acesso a essas armas e estão fazendo o quê, né? Porque na mesma medida em que foi ampliado o acesso ao armamento, as medidas de fiscalização não acompanharam essa abertura de acesso, né? Como é feita a fiscalização hoje do setor de armamentos e munições? Existem 2 bancos de dados e 2 tipos de fiscalização. Existe a fiscalização feita pelo Exército. Então, o Exército, ele fiscaliza tanto, né, os agentes que têm armas, quanto também aquela categoria que está super conhecida hoje, os CACs, colecionadores, atiradores, até esqueci o outro, gente, colecionador, atirador e caçadores, exatamente. Então, fiscaliza exatamente esse grupo. A sociedade civil como um todo, ela lida com a Polícia Federal. A Polícia Federal é responsável por fazer o registro dessas armas, conceder porte, posse, com a Polícia Federal. Aqui a gente já identifica um gargalo que é 2 bancos de dados. Um banco de dados não conversa com o outro, o Exército não troca informação com a Polícia Federal. E aí, para vocês terem uma noção da granada que está na nossa mão nesse sentido. Você tem uma arma e está andando ali, tudo, aí a polícia para seu carro e vai ver sua arma. A polícia militar, né, que geralmente é quem faz esse tipo de abordagem, ela não tem acesso a esses 2 bancos de dados. Então, assim, é tudo muito mal feito nesse sentido. Então, assim, os instrumentos que a gente deveria, né, construir e fortalecer para fiscalizar o uso indevido de armamentos não acompanhou essa abertura. Então, assim, o que está acontecendo? A gente já está pegando as pessoas no desvio, ou seja, ao invés de evitar que elas comprem armas, a gente já está... Como que está agindo o sistema de justiça? Lá na frente, pegando ela já vendendo, desviando arma para tráfico, para milícia. Então, assim, a gente tem um gargalo enorme entre a pessoa que compra e onde é que isso vai parar, né? Então, isso já tem sido revelado aí. A gente vai seguir vendo aí os impactos, né, desse descompasso entre aumentar acesso e diminuir a fiscalização por uns bons anos ainda. Eu estava aqui vendo a provocação de Bárbara Porfírio, que está na moderação do chat, mas não deixou de dar o pitaco dela que não. Ela está dizendo, mas se as armas são perigosas para o povo negro, será que deveríamos andar a cavalo como os Compton Cowboys? Eita, Bárbara Porfírio. O professor Carlos Teixeira dizendo, eu nunca quis nem quero concordar com a nossa negritude armada, mesmo que seja para se defender. A fala da Cecília me fortalece, embora me jogue no fundo da tristeza. A pessoa no perfil RC, Cecília, sou sua fã, acompanhe seu trabalho. Ai, obrigada. Marcelo Fabial, autodefesa é um direito da vida e é um direito dos povos ter armas para garantir direitos coletivos e a vida das lideranças e a defesa dos territórios. Sandra Mara, infelizmente, tanto Martin Luther King como Malcolm X foram mortos, o que não pegou em armas e também o que pegou. Joyce Bueno, os instrumentos de fiscalização são ineficazes para fortalecer um projeto de morte. Vamos lá. Felipe, como é que você quer? Não sei se a Luciana quer trazer já uma intervenção. Sim, eu acho que tem algumas coisas aí que foram perguntadas no chat que eu acho que talvez a Luciana possa nos ajudar a pensar, e eu queria só acrescentar um ponto na nossa conversa aqui, né? Para ouvir a Luciana, depois a Cecília também.
a gente fala muito das milícias no Rio de Janeiro por motivos óbvios, né? A proporção que isso tomou, a visibilidade que isso tem por conta do regime midiático de cobertura que visibiliza muito mais o que acontece ali, as pesquisas acontecem muito mais no Rio, mas cada vez mais eu tenho insistido de que milícia e grupo de extermínio são fenômenos nacionais, são fenômenos do Brasil inteiro. Então, talvez juntar aí as perguntas que as pessoas fizeram para a Luciana e depois para a Cecília, como é que vocês veem esse fenômeno se espraiando, assim, né? Porque no Rio de Janeiro isso tem uma imagem mais facilmente identificada para nós. Mas o que está acontecendo na fronteira do norte do país, com um consórcio público-privado de madeireiros usando o tráfico de madeira para traficar armas e munição e recepcionar também armas e munição por ali, o que está acontecendo na fronteira do Mato Grosso com o Paraguai, o consórcio público-privado de ação de gestores públicos e de agentes privados funcionando como grupos de milicianos, efetivamente, ou como diz o Zé Cláudio, que a Cecília lembrou, com uma conduta miliciana que vai se espraiando no país inteiro, de diferentes formas, com diferentes arranjos. Ora se consorcia com o cigarro ilegal vendido nas comunidades, ora se consorcia com os ruralistas para poder modular e impedir o acesso à terra às comunidades tradicionais, ora se consorcia com madeireiros e grileiros na invasão de terras indígenas, ou seja, nós temos várias formas milicianas funcionando no país. Então, eu queria conversar um pouquinho também sobre esse processo de expansão. Então, vamos lá, Lu. Eu queria só, antes não, mas eu acho que dentro desse contexto, né, da expansão da milícia, tem um elemento que foi trazido pela fala do Felipe, e a Cecília também abordou muito, que é o tipo da ameaça, né? Essa figura da ameaça que se faz presente não só sobre as comunidades, mas aí falando na perspectiva das lideranças, que é o trabalho que eu acompanho mais, como é impressionante o quanto essa ameaça ela é minimizada quando é uma liderança política que sofre essa ameaça, né? A gente são inúmeros os exemplos, né, de lideranças políticas, sejam em cargos eletivos, sejam lideranças de comunidades, que relatam publicamente ameaças que sofrem em redes sociais, em seus contatos privados, publicamente, ameaça presencial. E essa situação de ameaça é como se fosse normalizado, né? E aí eu queria pontuar uma questão importante que talvez seja um elemento aqui para a gente analisar, é que o Brasil, né, no âmbito federal, dispõe de um programa específico que é de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos, né? Um programa, inclusive, que foi criado, que foi uma demanda da sociedade civil no início dos anos 2000, foi uma demanda da sociedade civil por conta das ameaças que as lideranças estavam sofrendo, e aí esse programa houve uma aceleração do desenho dele, da implementação dele, justamente por conta do assassinato da irmã Dorothy. É um programa que tem muitas complexidades, que é um programa de difícil execução, porque você tem a liderança, que é uma liderança local, é uma liderança de uma comunidade indígena, é uma liderança de uma ocupação, que ela não vai sair do local de atuação dela, porque ela sair é uma forma de enfraquecimento da atuação da liderança. E como você protege essa pessoa, né? Só que com o passar dos anos, na nossa história política muito recente, esse programa de proteção a defensores vem sofrendo um desmonte e um enfraquecimento assim diário, né? A gente tem, inclusive, relatórios de organizações de direitos humanos importantes no Brasil que acompanham, né, que monitoram e que fazem avaliação desse programa e demonstram mesmo que houve um esvaziamento dessa política
nos anos recentes, a partir do atual governo federal, do governo Bolsonaro, um pouco antes já havia, né, com o desmonte da política de direitos humanos, esse programa ele vem se esvaziando cada vez mais. E aí, o que a sociedade civil tem feito, né, pensando na questão da autoproteção? Tem aprendido com experiências de nossos companheiros e companheiras na América Latina a desenhar esquemas autoprotetivos, né? Então, a gente tem no norte do país um consórcio de organizações de direitos humanos que já tem uma rede de proteção para essas lideranças da região, definindo, né, esquemas em que permitam que essa pessoa mantenha a sua atividade de militância política na base, mas garantindo uma rede de proteção que é da própria sociedade civil, né, com esquemas de segurança da própria comunidade, aprendendo estratégias de autoproteção e proteção da comunidade. Então, essa é uma expertise que vem crescendo no Brasil e que vem sendo utilizada e desenvolvida pela própria sociedade civil para a sociedade civil em função desse desmonte da política de direitos humanos, mas, sobretudo, porque nós temos hoje, ocupando o governo federal, que é abertamente, o presidente da República, absolutamente aberto à perseguição a lideranças políticas no Brasil, né, de movimentos e de organizações de direitos humanos. Então, acho que esse é um ponto para a gente não deixar de mencionar. E a questão, né, do espraiamento das milícias pelo Brasil, é muito interessante essa questão, Felipe, ainda dessa incapacidade do espaço público, da sociedade e da esfera pública como um todo de enxergar esse fenômeno para além da região do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, porque eu moro no Distrito Federal, por exemplo, e eu vejo na imprensa noticiando movimentos que, para mim, são típicos de milícia. Né? E como a nomeação da milícia, desse fenômeno da milícia pela própria imprensa, ainda não é feito. Né? E eu acho que isso é uma questão importante para a gente refletir, enquanto sociedade civil, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, por que não se está nomeando essas movimentações que acontecem como milícia? O que isso significa? Né? Significa que a sociedade civil ainda não está alerta para isso, achando que isso não chegou aonde está chegando, como o Felipe falou, no norte do país, em fronteira com países. Eu estou falando do Distrito Federal, que tem, né, um território super pequeno, né? Então, a gente não consegue enxergar esse fenômeno, a gente não consegue nomear interesses políticos envolvidos de que não se quer analisar esse fenômeno como um fenômeno de milícia, essas condutas milicianas, como foi dito. Então, eu acho que esse crescimento, né, esse espraiamento da milícia pelo território brasileiro como um todo, ele precisa ser nomeado. Né? Ele precisa ser analisado com o devido nome, para a gente poder não passar pelo que Cecília, de uma forma brilhante, pontuou, desse esquecimento, né? Um esquecimento entre aspas, que foi da CPI da milícia até hoje, né? Para a gente não sofrer as consequências disso. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Precisamos refletir sobre identificar esses fenômenos, as práticas, investigar. A imprensa, como, né, o trabalho da Cecília, nesse sentido, a imprensa tem um papel fundamental, né, em fazer investigações e publicar informações nesse sentido, e a academia, além, obviamente, do papel das lideranças e da sociedade civil organizada. A gente precisa olhar para isso como um fenômeno, como uma realidade brasileira. Ok, deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui. Bom, Bárbara está convocando vocês que chegaram aí no canal para poder se inscrever. Não se inscreveram ainda, inscrevam-se. Estamos aqui na luta para chegar a 20 mil pessoas inscritas no canal e sua inscrição, obviamente, venha somar. Carlos Teixeira, então, para conseguirmos melhorar o controle da posse de armas, será somente pelo Congresso? Ou seja, temos que eleger deputados, senadores que abracem essa luta? Deixa eu ver, Bruno Renato, Bolsonaro, por meio dos CACs, está legitimando a prática da milícia?
O eixo central da política deste governo é armar grupos de apoiadores, criminalizar os movimentos sociais e dar salvaguardas a estes grupos com o excludente de ilicitude. Felipe, quer fazer alguma provocação? Já passo para a Cecília? Quero sim. Não, vamos ouvir a Cecília, depois eu tenho uma outra pergunta para as duas. Eu também quero que a gente aproveite também esse espaço para Luciana e Cecília contarem do que elas estão fazendo. Assim, que eu acho que são serviços de utilidade pública importantes. Mas diga lá, Cecília, queremos te ouvir sobre esse conjunto de questões que o chat está apresentando. Por favor. Então, a gente vai ter que pensar aí na hora de votar mesmo, porque o Bolsonaro sabe que ele não consegue alterar, né, a legislação para poder liberar mais acesso a armas de fogo como um todo. Tanto é que ele tem feito isso por meio de decretos, e foram mais de 30, né? Mexendo um pouquinho ali, mexendo um pouquinho aqui, e foi indo, né? E aí já temos aí mais de 30. Então, ele sabe que não é simples disso passar no Congresso, disso passar no Senado. Então, a gente tem que continuar pensando sobre isso na hora de votar, porque é a importância aí de ter pesos diferentes entre os poderes, para não deixar simplesmente a pessoa, né, taca ali pau ali e mete e faz a coisa do jeito que ele quer, né? Basicamente. Então, tem de fato essa importância para ser ali uma fronteira entre os desejos de uma pessoa e, de fato, né, legislar sobre a vida de milhões de pessoas. Sobre essa questão, a gente tem que pensar também que, mesmo os poderes que conseguem legislar ali de alguma forma sobre essa questão, demoraram muito para poder mexer algum pauzinho sobre isso, sabe? É preciso a gente pontuar que, por exemplo, existe ali uma ação no Supremo para que se julgue a legalidade dos decretos sobre armas. E é isso, simplesmente existe ali. Né? Porque a coisa não anda, a coisa não vai, a coisa não funciona. Então, também é preciso que a gente realmente pressione o poder público para poder fazer as coisas caminharem, fazer as coisas andarem, né? Essa ação ela está parada desde o meio do ano passado. Desde o meio do ano passado, se eu não me engano. Ele começou a ser julgado, né? Tanto que chegaram de fato a limitar alguns pontos de alguns decretos, como que foram julgados, né, inconstitucionais. Mas é isso. Tem ali mais coisa por fazer dentro dessas medidas, e está ali parado porque alguém pediu vista. Então, tem que ser feita essa pressão também para que as decisões elas continuem, que elas sejam de fato tomadas, né? Para que se legisle sobre essa questão o quanto antes, porque enquanto os ministros estão ali refletindo sobre isso, o pau está cantando nas ruas, né? E a gente sabe onde e contra quem. Então, é preciso ter urgência e prioridade em ações que têm impacto imediato sobre a vida das pessoas. É preciso ter essa preocupação. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Eu sempre me embolo quando tem mais de uma pergunta junta, gente. Não, foi ótimo, Cecília. Bom, tem gente mandando abraço. Bruno Renato, um forte abraço, querido Felipe, Lu Garcia. O João Luiz do Corujão da Poesia chegando aí. Como é bom chegar em nosso quilombo de conhecimentos, diálogos, saberes e curas coletivas. João, bom demais te ter aí acompanhando a transmissão ao vivo. Eu sei que você assiste depois, eu vejo seus comentários, mas ter você ao vivo aí também é muito bom. Cláudio Wagner, de Rio Grande do Norte, de Natal. Gente, quem chegou depois perdeu o início dessa conversa essencial.
dos nossos processos de vida e luta nesse país. Mas não tem problema, porque fica gravado, e quando terminar, você corre e assiste o que você perdeu. Diga aí, Felipe. Bem, eu acho que tem uma questão aqui muito importante da gente pensar, que é o ano que nós estamos vivendo, né? A gente falou da parte legislativa, vamos dizer assim, dessa conversa, e de como o Bolsonaro tem colaborado para fazer o que ele sempre fez, né? Que é estimular não só essa lógica miliciana, porque isso ele sempre fez, mas para poder também operacionalizar, dar condições materiais para esses grupos se manifestarem na sociedade, com liberação de arma, com novos decretos presidenciais no que diz respeito à arma, com a tentativa que ele fez no começo do governo de flexibilizar a regra para a questão do excludente de licitude, com o apoio que ele faz, com o desmantelamento que a ministra Damares liderou da política de direitos humanos, da política de proteção a pessoas ameaçadas, da política nacional de igualdade racial, ou seja, eles lideraram o processo. Então, eu fico sempre me perguntando aqui nesse nosso tema das milícias, e essa é uma pergunta que sempre aparece na conversa, um pouco assim, o que fazer, assim, o que é uma agenda mínima de governo para enfrentar esse problema? Né? Acho que essa é uma pergunta muito importante e uma pergunta para a qual eu acho que é importante ter resposta. Assim, tão importante quanto dizer que não se fazer, denunciar a violência, apontar os seus impactos na sociedade, é importante a gente dizer o que a gente acha que é o papel dos governos estaduais, do governo federal, para enfrentar esse problema das milícias, porque esse é um assunto que nós não temos uma única história boa para contar, né? Geralmente, quando a gente vai falar de educação, de saúde, de trabalho, a gente tem assim, olha, tem um município tal que fez um super projeto de alfabetização, vamos lá aprender com eles como é que funcionou. Pô, tem aquele município ali, aquele estado que conseguiu fazer um processo de universalização do SUS que merece a gente prestar atenção. No campo do enfrentamento às milícias e aos grupos de extermínio, nós não temos uma história boa para contar. Uma única, assim, um exemplo que você fala ali, se conseguiu fazer uma ação que as milícias e os grupos de extermínio recuaram diante daquela ação governamental. Então, acho que esse é um desafio para a nossa imaginação política. Eu queria ouvir vocês duas, que eu sei que estão pensando sobre isso, de diferentes posições, né? Luciana na academia como pesquisadora, a Cecília também como professora, como pesquisadora, como ativista e como jornalista, pensando essa questão. Então, eu queria ouvir vocês duas sobre isso, assim. Sobre o que fazer, mas não sobre o que fazer na nossa agenda das bandeiras de luta, mas assim, tipo, o que é que a gente exige que quem tem a caneta na mão no executivo faça para enfrentar esse problema? Aí não sei como é que vocês querem começar. Quero ouvir Pergunta vocês duas. essencial, Felipe, para esse ano, viu? Essencial essa pergunta. Então, queremos ouvir, por favor. Quem vem primeiro? Luciana? Você quer? Pode ser eu? Eu queria trazer um conjunto de instituições aqui que ainda não apareceu na nossa conversa, mas que se a pergunta sendo uma agenda mínima de governo, elas precisam entrar, que é o sistema de justiça, né? O Poder Judiciário e o Ministério Público, né? E é interessante, né, a gente perceber esse paralelo que o Felipe trouxe, né? A gente não tem um caso bom para falar sobre enfrentamento a grupos de extermínio, né, e enfrentamento a milícias. Isso passa pela incapacidade que o sistema de justiça brasileiro tem, de sistema de justiça criminal brasileiro tem de investigar, de produzir provas, de fazer denúncias, de processar e de julgar os responsáveis, né? Nós sabemos que isso só por isso não é suficiente para debandar ou acabar, né, com essa realidade de grupos de extermínio e milícia no Brasil, mas é um ponto essencial, porque isso, né, o funcionamento das instituições do sistema de justiça é Estado democrático de direito
e, né, a responsabilização dos agentes públicos, ou que tem conluio, né, nessa parceria, nesse consórcio público-privado que o Felipe fala, é fundamental, né? Senão não temos, né, Estado democrático de direito. Então, eu acho que uma agenda mínima de governo, daqui para frente, é incluir essas instituições dentro de uma agenda, dentro de um planejamento para enfrentar essa realidade, né? Eu me lembro, né, quando houve a reforma do Poder Judiciário em 2004, pela Emenda Constitucional 45, eu me lembro o quanto nós, né, da sociedade civil organizada, que trabalha, né, com direitos humanos, nós festejamos a inclusão na emenda constitucional da federalização de crimes de direitos humanos, né, o conhecido incidente de deslocamento de competência. E para nós foi uma conquista assim tremenda, né? Finalmente, quando houver uma grave violação de direitos humanos, que o sistema de justiça local não der conta, a gente vai mandar para a esfera federal, as coisas vão funcionar, né? E aí o que nós temos, né, como resposta a isso? Nós temos ID6, essas federalizações que aconteceram e que, na verdade, nada resolveu. Não funcionou, né? Então, nós temos, por exemplo, um caso que particularmente me marcou muito, que foi o do advogado Manuel Matos, lá da Paraíba, assassinado por um grupo de extermínio, e que o caso dele foi federalizado, né, foi para a esfera federal, para a Justiça Federal ser julgados os responsáveis, e que praticamente o cenário não mudou, né? Então, é investigar também e perceber em que medida nessa agenda de governo, em que medida esses entraves que acontecem no sistema de justiça são estruturais, porque não existem mecanismos efetivos que garantam uma celeridade suficiente na investigação, a tomada de depoimentos, a realização de perícias, a denúncia adequada, a produção de prova, a análise, sentença, recursos adequados. Então, por uma questão de estrutura, da instituição e legislativo e funcionamento do processo, mas também porque não há uma concertação também, né, implícita para que esses processos não sigam para frente, né? Então, para mim, incluir daqui para frente a justiça e a justiça criminal dentro dessa agenda. A gente não pode mais achar que o sistema de justiça não contribui para esse fenômeno, né? Não contribui para essa realidade, porque contribui sim, né? Quando não contribui por morosidade, contribui porque há também um conluio local com atores do sistema de justiça. A gente tem casos, inclusive no sistema interamericano de direitos humanos, de uma atuação conjunta entre juízes locais e polícia local para perseguir lideranças e perseguir movimentos. Então, é fundamental isso, Felipe, Silvani, eu acho que é absolutamente necessário. Não podemos mais achar que é uma instância paralela, até porque a sociedade civil precisa, nós precisamos monitorar e acompanhar e avaliar a atuação do sistema de justiça efetivamente em relação a direitos humanos e crimes de extermínio no Brasil. Então, precisamos ocupar esse espaço também. Complementando aqui o que Luciana disse, né? E muito bom ela chamar aqui, né? Colocar aqui no centro da mesa de discussão a responsabilidade do Ministério Público, porque o Ministério Público tem entre suas funções a fiscalização da atividade policial, ou seja, existe um órgão que tem essa função, né? Que é basicamente lidar com policiais que cometem excessos e desvios de suas funções. Então, assim, o negócio o Ministério Público está trabalhando? Né? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Para vocês terem uma noção, dentro do Ministério Público aqui do Rio, tinha um grupo chamado GAECO, né? Que era o grupo específico para poder ficar de olho ali nos policiais. Esse grupo foi extinto no ano passado. Extinto. Né? Porque, como vocês podem ver, esse não é um problema que ocorre no Rio de Janeiro, pelos olhos aí da Procuradoria.
não deve ser um problema no Rio de Janeiro, má conduta e milícia todos esses desvios cometidos por policiais parece não ser um problema no Rio de Janeiro. Esse grupo ele só foi recriado depois de muita pressão. Eu lembro que eu escrevi uma matéria denunciando o desmonte dessa estrutura que, na verdade, precisaria ser reforçada, né? Foi desmontada. Então, é preciso a gente falar sobre isso. Eu sempre penso, quando a gente fala sobre como é que a gente investiga isso, como é que a gente desmonta esses grupos, eu sempre penso numa questão aqui, gente. A gente está aí, ainda é março. Vou fazer uma pergunta muito simples, que é: vocês já preencheram ali a declaração de imposto de renda? Né? Que é assim, eu não sei se vocês já erraram o imposto de renda, porque assim, é R$10 que você não coloca e você está ferrado. Você está ferrado. Como é que essas pessoas conseguem fazer tanto cambalacho, gente? Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Porque se a gente erra, a gente está ferrado. Então, assim, como que um policial, um soldado, né? Vai variar, obviamente, aí de estado para estado, mas um soldado, gente, o soldado ganha 2, 3 salários mínimos. Como que um cara desse tem um Jeep? Sabe? Não é assim. As pessoas não estão escondendo dinheiro no colchão. A primeira coisa que os caras compram é carro. Então, assim, você entra num batalhão de polícia e vê um cara que ganha R$3.000 com um Jeep blindado. Você acha que o cara ganhou na Mega Sena e continua trabalhando? Sabe? Então, assim, eu fico indignada, porque, assim, parte desse problema são as pessoas que têm a responsabilidade de resolver esse problema, dizendo que o problema é muito difícil, que são coisas muito, muito cabulosas, assim, de serem feitas. Sabe? E existem coisas que são muito simples de serem feitas e não são implementadas. Não são implementadas. Coisas assim tão besta que é coisa do tipo assim, eu não sei se vocês têm ideia de que os policiais que retiram armas ali no paiol do batalhão para poder fazer operação policial, o negócio é preenchido à mão. Sabe? Gente... Nem minha mãe preenche coisas à mão mais, sabe? Então, assim, as coisas, elas são estrategicamente feitas para não funcionar. O não funcionamento é estratégico. Se essas pessoas quisessem resolver o problema, tinha resolvido o problema. Tinha resolvido. E agora que, né, a coisa subiu de patamar aí, a resolução desses problemas tem custos ainda mais altos, porque aí tem custo político, e é um custo político aí caríssimo, caríssimo. Mas não quer dizer que não há como resolver, porque se você implementasse cruzamento de informações financeiras muito simples, você pegaria muita gente. Você não ia pegar todo mundo, não, porque, né, obviamente, existe lavagem de dinheiro, que são coisas mais sofisticadas e tudo, mas não é todo mundo que tem a competência e o acesso para poder ter essas conexões sofisticadas de lavagem de dinheiro. E nem querem, né? Também não precisa. Se o cara está andando de Jeep blindado para poder ir trabalhar, você acha que está preocupado em ter sistema sofisticado de lavagem de dinheiro? Não está. Ele não está preocupado em esconder o que ele está fazendo. Pelo contrário, ele está muito tranquilo, acomodado, porque nada acontece mesmo. Então, assim, existem soluções, mas é isso, são soluções válidas para a gente que vai preencher o imposto de renda até daqui a pouco, não para essas pessoas. Exato, acho super importante esses apontamentos, porque eles ajudam a gente a entender como são falsas determinadas afirmações com as quais a gente se acostumou. Por exemplo, a gente se acostumou a dizer que o problema das milícias, das facções e dos grupos de extermínio, são 3 coisas diferentes, eles são como um poder paralelo, a gente fala isso, né? Um poder fora do Estado. Não é um poder paralelo,
É um poder que se maquina, que se processa por dentro do Estado. Não é alguma coisa que o Estado desconhece. Não há milícia, não há tráfico, não há facção, não há grupo de extermínio organizado sem o conhecimento e a participação de agentes do Estado. Isso não é possível, porque não é possível alimentar essa máquina sem manejar, sem traquejar os instrumentos públicos para poder fazer chegar essas armas, essas munições. Um levantamento muito importante feito pelo Instituto Sou da Paz, em parceria com Rafael Soares, que é um colega da Cecília do Rio de Janeiro, do Jornal Globo, mostrou, por exemplo, o número de mortes que foram de grandes execuções, de execuções graves, cuja munição, a numeração da munição vinha dos cofres públicos. Foi roubada de paióis da polícia ou do Exército Brasileiro. Ou seja, isso não é possível sem corrupção. Isso não é possível sem participação dos agentes públicos. Isso não é possível sem conivência. Eu não sei se vocês acompanharam aquelas declarações do secretário de Administração Prisional do Rio, agora, alguns meses atrás, falando com algumas pessoas presas sobre a estabilidade dos presídios e negociando com elas, dizendo assim, olha, a sua palavra vale mais do que a do secretário de Segurança. Aquilo nos choca e tem que nos chocar, porque aquilo revela corrupção, revela uma conivência completamente inadequada, mas ela é absolutamente real. Ela é absolutamente real. Assim, eu não estou fazendo aqui o juízo legal disso, só estou constatando um fato. O fato é que a estabilidade... Se você analisa, por exemplo, as mortes no Brasil, o Bolsonaro saiu festejando aí, né, que as mortes caíram na gestão dele. O que é uma irresponsabilidade completa de dizer aquilo por vários motivos. Primeiro porque ele não... Só para começar a conversa, o governo dele inviabilizou o passo de criar um sistema nacional para poder contabilizar as mortes. Então, o mesmo Bolsonaro que critica o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque divulga o anuário de segurança pública, quando aparece a redução do número de mortes, quer comemorar. Então, ou ele valida ou ele invalida aquele dado. Ou ele produz o dado no Ministério da Justiça, onde deveria estar funcionando, ou não produz. Mas, além disso, é falso o que ele faz, porque, primeiro, as mortes elas já vinham caindo antes. O que acontece no ano de 2019 e de 2020 é que há uma nova formação no acordo dos mercados ilegais de armas e de drogas no Brasil. Um acordo, porque como todo mercado, ele é regulado por acordo. Então, quando as facções se desarranjam, quando elas tensionam entre si, quando elas partem para disputa de mercado, aumenta o número de mortes. Quando elas estabilizam no acordo esse número de mortes, ou se impõe pela força, ou celebra um pacto comercial que puxa para baixo o número de... Isso puxa para baixo o número de mortes, ou seja, as mortes elas são decorrência, o aumento e diminuição das mortes, muito mais da composição ou da guerra nesse consórcio público-privado que funciona o tempo todo entre polícia, milícia, grupo de extermínio e facção, que no fundo vai se confundindo em certo aspecto, do que propriamente pela ação desse ou daquele governo, lamentavelmente. Ou seja, essa ideia de um poder privado que se impõe, que subjuga o poder público, não é verdadeira. Ela é falsa, ela não existe. O que existe é cumplicidade produzida sobre um único consenso. Essas pessoas divergem em tudo, ou em quase tudo. Mas um consenso existe. O consenso de impor violência a partir da eliminação de corpos negros. Esse é o único consenso que une essas pessoas. É produzir lucro negociando a única moeda que é uma moeda válida nessas transações dos mercados ilegais, porque é a moeda que importa nada do ponto de vista político, que é matar gente negra. Matar gente negra é o grande consenso das elites econômicas, políticas e sociais, né? Por exemplo, a gente fala da elite, mas não existe a elite, existem as elites. Elas são muito plurais, mas ela tem algumas coisas que elas fecham grandes acordos e elas ficam muito iguaizinhas.
e um dos pontos em que elas fecham acordo é de que matar gente como a gente, que está aqui, é muito barato. É um custo muito barato para a manutenção do jogo econômico. Então, num certo sentido, eu acho que tem um desafio da nossa parte de como... E aí eu acho que é uma questão política que apareceu muito aqui na conversa do chat, de dizer como é que a gente muda as relações de poder para impor um custo a nos matar. E aí eu acho que, na prática, o Estado é que está empurrando. Porque, veja, o que é que você vai dizer? Olha, os movimentos de favela fizeram uma DPF, ou seja, uma ação constitucional, e conseguiram uma decisão do Supremo Tribunal Federal mandando parar as operações policiais no contexto da pandemia. Semanas depois, a Polícia Civil do Rio de Janeiro faz um massacre no Jacarezinho e segue debochando sistematicamente da cara das pessoas. O que é que o Estado está convidando essas comunidades a fazer? O Estado está convidando essas pessoas para reagir numa guerra. Porque, veja, a aposta secular da população negra, da população favelada desse país, foi a da composição. Houve momentos em que houve confronto, luta, houve. Mas sempre a gente aceitou sentar na mesa para conversar. Essa é uma aposta histórica desses grupos. E a resposta a esse sentar à mesa para conversar é a execução de Marielle. É a chacina do Jacarezinho. É o massacre de Paraisópolis. Então, é uma pergunta, é uma aposta difícil de se convencer as novas gerações. Vai chegar um momento que vai ficar difícil convencer um jovem negro a resolver com caneta e papel, a resolver com cartolina na porta do palácio, defender a única coisa que ele tem, que é a própria vida. A única coisa que ele tem é a própria pele. Então, tem uma desproporção. Eu sou professor de direito, então todo o tempo todo eu ensino para as pessoas que a forma de exercício do poder numa sociedade democrática é pela palavra, é pela força da caneta, do papel escrito. Só que você vai criando um abismo em que como negociar com a caneta e papel com quem te responde com tiro, com caveirão, com escracho, com deboche, e com deboche, porque tem um elemento aí que é o elemento do deboche, né? Um elemento do escárnio. É sobre isso que nós estamos falando, né? A forma que o Steve Biko tem uma frase genial: a questão não é morrer, a questão é como se morre. Então, no fundo é isso, assim. A questão não é só matar, mas é como se mata. E sabe o que é uma coisa que milícia, facção, o grupo de extermínio e polícia envolvida em execução tem de comum também? A forma de matar. Se você observar, a forma de matar não é só para a pessoa morrer, é para mandar um recado. Existe uma pedagogia da crueldade produzida dentro dessas comunidades, dentro dessas formas de matar, que vai retroalimentando o que é de pior na nossa sociedade. As piores e mais violentas formas de masculinidade, essa masculinidade violenta que lança estigmas sobre nós, homens negros, mas que não tem nada a ver com a gente. É como nós somos convidados a viver no mundo o tempo todo. Reforça uma visão profundamente violenta em relação às mulheres negras, naturaliza a imagem de uma mulher negra qualquer chorando a morte de seu filho. Então, essas imagens, elas têm um poder na sociedade muito profundo, muito radical, um poder em sentido negativo aqui, né? Um poder destrutivo muito forte, sobre o qual eu não sei até quando as comunidades suportarão. E talvez por isso a gente veja muitas vezes esse debate sobre autodefesa coletiva, sobre organização comunitária, e isso não pode sair, isso nunca saiu da equação política. Não há momento da história da humanidade que a violência tenha saído da equação política.
Quando a gente acha, quem acha isso, por exemplo, falar, nós estamos no momento da máxima tecnologia. Olha aí a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, não há momento na história da humanidade que a violência tenha saído da equação da negociação política. Ela sempre está presente. Sempre. Só que para os de baixo, nunca, né? Só que quando você não tem nada a perder, o convite para a violência. Não acho que esse é um aspecto muito sério de a gente pensar. Porque eu acho que isso é uma possibilidade. E eu concordo com Cecília, é uma possibilidade ruim, uma possibilidade arriscada, uma possibilidade desaconselhável, porque a violência, ela liberta, como disse Fanon, no certo sentido, mas ela pode acionar o que é de pior em nós. Então, eu acho que... Por isso que a aposta histórica pela negociação, pelo diálogo, pela política foi feita. Mas maior do que essa aposta é a aposta pela vida, né? E a vida não está sendo defendida com palavras. Porque, fecho com esse exemplo, se uma decisão colegiada, unânime, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a máxima corte do país, um pedaço de papel que a Polícia Civil do Rio de Janeiro rasga e ignora, não tem para onde recorrer. É porque depois da decisão colegiada, unânime do Supremo Tribunal Federal, acabou. Não tem para onde subir do ponto de vista da institucionalidade. Não tem para onde subir. Não tem mais. Acabou. É o último degrau da jurisdição nacional. E nem ele diz muito sobre a vida da gente. Então, acho que esse é um aspecto importante. Mas, certamente, talvez tenham questões e recados aí que Silvani tenha para passar, mas eu queria fazer uma pergunta para Cecília, como eu falei antes, para ouvi-la sobre... Felipe, antes, na verdade, diga. Recado, eu só quero antes... corroborando com o que você colocou, que nem as nossas parcas experiências de governos democráticos populares, a gente não conseguiu arrefecer esse projeto de morte de população negra, né? A gente não conseguiu fazer com que os números diminuíssem, né? Então, aí deixa eu ver aqui, o Olavo dizendo, a gente investe e acaba sendo traído. Então, nós estamos, nesse momento, em luta para derrubar um governo fascista e para voltarmos a ter um governo democrático popular, mas não nos serve se não tiver propostas concretas que garantam a nossa vida, né? Sim, pode fazer, Felipe, desculpa. Não, mas o que eu queria que a Cecília falasse, eu conheço, mas talvez nem todo mundo conheça, o que é o Fogo Cruzado, esse instituto que a Cecília preside, que acho que tem servido muito para a democracia brasileira, para os trabalhos, para todo mundo que trabalha com o tema da segurança pública e dos direitos humanos no Brasil. Eu queria que a Cecília falasse para nós um pouco o que é o Fogo Cruzado e falasse também sobre o que é que vocês estão planejando para 2022? Eu sei que tem ano eleitoral, é um ano importante, queria ouvir você um pouquinho sobre isso. Massa! Então, para quem não conhece, o Fogo Cruzado ele nasceu da falta de informação, né? A gente falou tanto aqui sobre informação e tudo, então o Fogo Cruzado nasceu da falta de informação, porque eu estava fazendo uma matéria e procurando informações sobre vítimas de balas perdidas e não achei essa informação. E isso não porque essa informação não existiu, ela existia durante um tempo, mas alguém tomou a decisão de parar de produzir essa informação, né? E quando isso acontece, o impacto é que as pessoas deixam de falar sobre isso, as informações sobre isso deixam de ser publicadas nos jornais, e esse problema some um pouco, porque, assim, todos os casos sobre vítimas de balas perdidas que possam ser reportados depois, eles vão parecer exceção, né? Mas hoje, com o trabalho do Fogo Cruzado, eu posso dizer que, por exemplo, na região metropolitana do Rio, a gente tem cerca de 100 vítimas de balas perdidas por ano. Ou seja, não existem 100 exceções, 100 casos isolados, né?
Então, o Fogo Cruzado nasceu da falta de informação sobre violência armada especificamente. Então, hoje o Fogo Cruzado, que vai estar para completar 6 anos esse ano, nós somos um instituto que usa a tecnologia para produzir e divulgar informações, dados sobre violência armada, porque, né, toda a nossa ação ela é feita, inclusive, através de um aplicativo. Então, nós recebemos essa informação e repassamos isso. Nós temos aí o único banco de dados sobre violência armada do país. A gente está presente em quase 40 cidades, né, nas regiões metropolitanas do Rio e do Recife, e estamos chegando aí na terra de Felipe. Vamos começar a operar o Fogo Cruzado no segundo semestre. Então, se vocês não conhecem aí o nosso trabalho, só procurar nas redes @Fogo Cruzado. Inclusive, abriremos vagas aí para poder contratar a equipe na Bahia. Então, daqui a pouco vamos divulgar as vagas nas redes, tá bom? Então, é isso, minha gente. Acho que a Joyce foi muito pertinente ao colocar aqui, muito bom ouvir tantas referências numa mesma noite, apesar da dureza do tema, muito bom e qualificada esta prosa. Sim, Felipe, como é que você quer encaminhar? Eu queria agradecer muito aqui, primeiro, a generosidade de Luciana. Luciana está em viagem de trabalho, está falando, Luciana de Brasília está falando com a gente de Porto Velho, porque está viajando, está trabalhando lá, e está falando com a gente de lá. A Cecília está conseguindo um tempo na sua agenda, está falando do Rio. Queria agradecer muito as duas, que são duas amigas queridas, duas companheiras pelas quais eu tenho muito respeito e admiração, e dizer que para mim é uma alegria grande estar de volta aqui no canal. Eu sou um colunista faltoso. Eu passo muito tempo sem vir, mas foi porque a vida ficou difícil. Mas eu tenho a maior alegria, eu sempre falo, demoro de aparecer, mas eu falo, Silvani, não me tira, me deixa lá, que eu quero meu espaço, de pensar africanamente, porque tenho a maior honra e alegria de participar, porque acho que é um instrumento de comunicação importante esse que a gente está criando aqui, de ter esse espaço que a gente mantém disciplinadamente, sempre com temas, com gente preta falando, com uma prioridade de falar e de ouvir para pessoas negras, que eu acho fundamental. Então, para mim é uma alegria grande participar dessa iniciativa, e super feliz com o debate que a gente fez aqui. Acho que eu, pelo menos, aprendi bastante. Estou aqui com um caderno cheio de notas e com a cabeça cheia de ideias para a gente seguir na luta pela vida, né? Que me parece ser a mais nobre, a mais bela luta que se pode travar. A luta pela vida e pela liberdade. Acho que é isso que a gente faz. Obrigado. Passar aí para Silvani, para... Imagina você, ontem eu falando com Luana, quando eu divulguei, ela, Felipe voltou. Eu falei, Felipe nunca nos deixou, Felipe só está se organizando melhor. Sirene Soares, muito triste as informações, porém necessárias. Grata a todos que dedicam o tempo a trazer esse conteúdo. Eu vou passar para a Luciana e para a Cecília fazerem suas considerações. Eu nunca considero finais, tá? Porque a gente pode estar sempre complementando, retomando, fazendo uma segunda rodada dos diálogos, e vocês serão sempre muito, muito bem-vindas. Tem uma pergunta para incluir aí nas suas considerações, Cecília, do professor Carlos Teixeira, perguntando como o Fogo Cruzado se sustenta. E aí, se você puder passar essa informação. Luciana, por favor. Silvani, eu queria agradecer muito o convite, e também do Felipe, dizer que, nossa, assim, dividir um espaço de debate com a Cecília, para mim, vai ficar marcado, assim, porque eu sou uma admiradora do trabalho da Cecília, nem de ser seguidora nas redes sociais, eu sou admiradora da produção da Cecília desde sempre.
né? Aprendo muito e realmente, como disse Felipe, o Pensar Africanamente é um espaço que Felipe, continue aqui, viu, Felipe? Precisa ser, né, saudado e construído. E dizer que eu e Felipe somos, né, companheiros de pesquisa, então a gente tem uma pesquisa em curso sobre justamente a atuação de grupos de extermínio no Brasil, então a gente está estudando os grupos de extermínio no Nordeste, começando aí o trabalho, fazendo também uma interseção com a realidade latino-americana, né, de casos que foram, né, para o sistema internacional, sobre milícias e sobretudo, grupos de extermínio e pistolagem. Então, quando a gente estiver com o trabalho mais adiantado, numa dessa, Silvania, a gente vem aqui trazer os resultados para debater aqui com vocês, tá? Muito obrigada mesmo pelo convite, muito, muito honrada. Um grande abraço. Já considere como uma convocação, viu? Vou cobrar, por favor. Cecília. Já mandei uma mensagem aqui para o Felipe falando que tenho interesse nessa pesquisa. Vou ficar em cima, né? Porque quero aproveitar dessa pesquisa tanto jornalisticamente quanto pelo Fogo Cruzado. Então, não esqueçam de mim quando a coisa já estiver mais adiantada aí, vocês puderem compartilhar. Eu queria agradecer o convite. É um assunto assim que nos atinge muito diretamente, né? E que é sempre bom a gente falar sobre, porque, como eu disse, muita gente ainda acha que milícia é só um guardinha na esquina que está ali fazendo a segurança da sua rua, e é uma rede muito complexa e que, né, à custa da segurança de uns, tem aí o sacrifício de outros. Então, é sempre muito bom a gente poder debater sobre isso. Só fechando aqui, Felipe tinha falado, depois que eu passei a palavra, que eu lembrei que o Felipe fez essa pergunta sobre eleições, a gente está trabalhando em algumas frentes que vão ter foco nas eleições, mas ainda não estão finalizadas, então não posso nem dar um spoiler direito, mas fiquem atentos aí que realmente vai ter coisa interessante saindo. E respondendo aí a pergunta do professor, nós temos 2 modos de financiamento, que um é em relação à captação mesmo, né? Captação diante de fundações e financiadores, que é como toda organização de terceiro setor se mantém, basicamente. E a gente vai... Ali no site tem a disposição de doação de pessoa física, né? Como a gente está reformulando esse espaço, a gente nem está divulgando muito, não, mas o link está lá. Se tiver interesse, pode pingar uns caraminguás ali para a gente, que estarei grata. Muito obrigada, então, gente, pelo papo. Muito obrigada, extremamente grata, Felipe, por voltar com um tema tão relevante, tão importante para as nossas lutas nesse país e com 2 convidadas dessa potência, né? Não sei se você quer colocar alguma coisa. Olavo aqui todo dizendo, dá um desalento, mas temos de lutar, não podemos desistir jamais. Valeu, gente. E aí, para que nós possamos respirar com um pouco mais de facilidade, na quinta-feira nós voltamos, deixa eu compartilhar com vocês aqui o que veio na quinta-feira, um pouco de poesia, né? Porque, afinal de contas, nós também fazemos poesia. Então, Poetizando com as Mulheres Negras, para fechar o mês de março, dia 31 de março, quinta-feira, com Cláudia Nascimento, Odailta Alves e Roberta Tavares. A ideia era trazer uma mulher negra que faz poesia de cada região do país, acabou não dando certo, mas está vindo de 3 regiões, Sudeste, Nordeste, Norte. Depois a gente faz uma outra edição complementando. E quando eu disse, gente, tivemos diálogos tão necessários, mas tão duros esse mês, que eu estou pensando em fechar com poesia. Aí alguém disse assim, sim, mas as nossas mulheres negras fazem poesia sobre temas pesados. Sim, mas a linguagem é poesia. Não é? A gente poetiza a nossa realidade, as nossas lutas, a nossa vida, então, e é pesado. Mas a linguagem é poética. Então, por favor, estejam conosco na quinta-feira, às 19h30. Saindo daqui, vocês já podem cair na transmissão, já está programada, já podem acionar o sininho, já podem deixar like, já podem deixar comentários, porque estamos em luta
no ambiente virtual também, né? Para que nós consigamos que as nossas pautas tenham visibilidade, é necessário que vocês interajam. E aquilo, né? Nossa luta para chegar a 20 mil pessoas inscritas. Você está aí, não se inscreveu ainda? Sua inscrição vai somar. Não deixa de se inscrever, por favor. Mais uma vez, gratidão muito grande, Felipe, Cecília, Luciana, Bárbara Porfíria aí na moderação do chat, a vocês, afronautas, a cada um e a cada uma que nos acompanham, que divulgam o nosso trabalho, nossas atividades. Gratidão absoluta. Cuidem-se bem. Cuidado mútuo, autocuidado, nos trouxeram até aqui. Então, temos que continuar com essas práticas ancestrais, porque a violência continua incidindo sem tréguas sobre nossos corpos, sobre as nossas mentes, nossa cultura, nossa ancestralidade. No mais, estou esperando vocês na quinta-feira, às 19h30, e para encerrar, digo sempre, não me deixem só. Estou esperando vocês aqui.